A Cintinique me pediu para falar sobre as terapias para as pessoas autistas, mais especificamente sobre ABA, que é a palavrinha formada pelas iniciais em inglês de Applied Behavior Analysis. Em português, nós vamos chamar de análise do comportamento aplicada. Então, primeiro eu vou conversar com vocês, vou compartilhar com vocês o que a ciência diz e essas organizações mais importantes. E segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a análise comportamental aplicada é o recurso mais efetivo para se ensinar habilidades sociais e autocuidado aos autistas. E para extinguir, por exemplo, também as estereotipias da criança. E daí o sucesso da técnica. Alguns pais me perguntam também aqui como é o tratamento, porque eles descobrem que o autor da teoria comportamental treinava ratos, só que o filho dele é mais complexo do que um rato. As nossas crianças, né, têm muito mais necessidades e não são tão simples como um animalzinho. E é verdade, o Skinner trabalhou principalmente com ratinhos e com pombos e constatou essa possibilidade de condicionar os comportamentos desses animais a partir de recompensas, de punições, levando em consideração a análise da contingência. E a partir desses experimentos do Skinner, né, a teoria comportamental da aprendizagem ganhou muita força para treinar seres humanos também. E eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que a criança esteja chorando demais à noite. Aí o analista vai observar o que acontece antes da criança chorar. E vai identificar também a consequência do choro da criança. Será que alguém pega esse bebê no colo? Ou será que deixa a criança dormir na cama dos pais? O comportamento sempre causa um impacto no ambiente. Agora, o problema é que nem sempre nós obtemos as consequências desejadas. Nesse caso, por exemplo, da criança que chora, né? Ela pode aprender a chorar para ganhar uma recompensa, seja lá qual for essa recompensa. E o choro do bebê pode também condicionar a mãe a recompensar a criança e vira esse ciclo. O objetivo do analista é reorganizar o ambiente para aumentar a probabilidade de aprendizagem, aumentar a probabilidade da ocorrência de comportamentos desejáveis. E é claro que o trabalho tem muito mais detalhes, tudo é muito registrado, constantemente reavaliado, porque o protocolo é individual e tem que ser atual, né, também para cada objetivo. Mas, na verdade, quem pode falar melhor desse assunto é a Maíra Gaiato e o Lucelmo Lacerda aqui no Brasil, né? Os dois fazem vídeos educativos aqui no YouTube e vale a pena conferir. Mas então, a questão é a seguinte: dizer que você não acredita em ABA é como dizer que você não acredita que o céu seja azul. A ABA funciona. Muitas escolas adotam, né, o PEIA, que é o Plano de Ensino Individualizado, e, aliás, todos nós somos condicionados o tempo todo. As redes sociais, por exemplo, nos dão um monte de recompensas, como likes, coraçõezinhos, emojis, para facilitar o nosso engajamento. Se você não tomar cuidado, você fica condicionado a ganhar dopamina gratuita maratonando séries que você nem gosta, mas que te deixam lá presos. As propagandas também alteram os nossos comportamentos, as notas boas nos fazem estudar mais. Enfim, são muitos estímulos do cotidiano, dos nossos relacionamentos. Tudo isso é capaz de promover a aprendizagem, promover novos comportamentos. O problema é que, às vezes, essa aprendizagem é funcional, mas outras vão ter como consequência um comportamento aprendido disfuncional. E a análise do comportamento vai nos oferecer uma chance de extinguir esses maus comportamentos e cultivar comportamentos desejáveis. E, aliás, a comunidade autista questiona isso aí, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, sobre as polêmicas, eu quero deixar bem claro aqui que essas conversas eu também tenho com os meus professores, com outros profissionais também que são especializados em ABA, que são excelentes. Então aqui eu não estou contra ninguém. Vocês já me conhecem, né? Sabem que eu leio Freud, mas leio também os detratores do Freud, aprendo muito com todo mundo. E eu sou educadora e leio também os autores que apontam essas sérias falhas da educação.
Não sou apegada a nenhuma abordagem, então eu estudo sempre e aprendo bastante com as pesquisas novas e, óbvio, sem desprezar o conhecimento antigo que ainda faça sentido. E dito isso, vamos lá a esses questionamentos, principalmente da comunidade autista internacional. E o primeiro deles é o seguinte: quem é que determina qual é o comportamento desejável e qual é o comportamento indesejável numa pessoa? E eu também questionei muito isso. E a Amy Lauren tem um TED Talk falando sobre isso, sobre o desconforto que ela tinha de fazer esse protocolo austero. Ela disse que no seu primeiro dia de atendimento, ela recebeu uma ficha com as especificações de tudo que ela podia e do que ela não podia fazer com a criança. E um dos maus hábitos, dos maus comportamentos do garoto era pular. Só que eles estavam brincando num espaço cheio de estímulos atrativos, tanto para ela quanto para ele, e os dois riam e pulavam de empolgação. Eu sou dessas. Mas a moral da história é que os profissionais da clínica consideravam as estereotipias muito disfuncionais e a Amy considerava esses estímulos funcionais. Então, ela não ficou na clínica, claro, né? Ela montou seu próprio espaço de atendimento com uma equipe só de autistas e a partir das demandas deles, os treinamentos foram criados para outras pessoas também. Ela é terapeuta ocupacional. Só que um psicólogo que use a aba também pode escutar as necessidades do seu cliente, fazer protocolos mais divertidos, não tem problema. E os profissionais que eu conheço fazem isso de verdade. Agora, a segunda pergunta super frequente é: se o ABA não seria um instrumento de tortura para os autistas? E a Paige Leal, que é uma autista super famosa no TikTok, ela tem um vídeo dramático falando sobre isso. Ela expõe uma clínica americana que usa choques para treinar as crianças. E aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar disso, de choque para treinar criança, nunca ouvi críticas pesadas a essa proposta. Pelo contrário, os pais sentem uma evolução muito significativa da criança e muitos adultos, mesmo neurotípicos, gostam da terapia para aprender, por exemplo, a falar em público. Mas a comunidade autista internacional tem pânico de ABA. Agora, a terceira pergunta é se o ABA não deixaria o indivíduo traumatizado. E realmente existem, infelizmente, relatos de autistas adultos que tiveram estresse pós-traumático depois das intensas 40 horas de ABAs, adolescentes também, pessoas que começam a revelar, né? E mais uma vez, aqui pela história da terapia, nós sabemos que o treinamento podia ser rigoroso demais no passado e não levar em consideração as necessidades e os desejos da criança, do organismo, como eles falam, né? Mas esse ponto também parece já ter sido corrigido. E, inclusive, existe uma terapia naturalística para as demandas mais fluidas, uma abordagem mais estruturada para as competências como ler, escrever, fazer cálculos. Então, se o terapeuta for sensível, atualizado e respeitar as pessoas, não existe isso de traumatizar. E a quarta pergunta é se o ABA não ficaria muito focado no problema em vez de olhar o cenário geral. Eu também já tive essa dúvida. E vamos voltar ao caso do bebezinho, né, chorão. Existe até um livro famoso que ensina os pais a deixarem o bebê chorar até que ele não aguente mais e durma. Os autores dizem que o bebê vai chorar por algumas horas, né, por algumas noites, e depois vai aprender que ninguém vai ampará-lo e não vai chorar mais. Olha só que mágico, brilhante, né? Mas qual é o custo disso? Qual é o custo desse silêncio? E pensando no autismo, qual seria o preço da pessoa inibir os estímulos dela? Aqueles movimentos, né, que o autista faz para se acalmar, por exemplo. Eu conversei com uma professora de análise experimental do comportamento e ela me disse que esse corte traumático não acontece e que os profissionais são bastante cuidadosos, né? Mas o que eu percebo é que nem todo mundo sabe que para melhorar o sono, em qualquer idade, é essencial que a pessoa seja exposta à luz natural pela manhã. Aqui no consultório eu ensino muito a rotina para o bebê, né? Com banho de sol pela manhã, exercícios com bola de pilates, tem uma bola molinha que os bebês adoram, chantala à tarde, banho de balde e sono. Aí o bebê dorme como um anjo, né?
Porque nós observamos os fatores antecedentes não apenas daquele minuto pré-choro, mas do dia todo. Então, a ideia em ABA ou em qualquer outro método de aprendizagem é olhar, sim, o panorama global. E isso também varia de profissional para profissional, né? Pode ser que uma pessoa esteja atenta, conheça biologia e use mais recursos e a outra fique mais restrita. A gente tem que saber escolher com quem a gente vai trabalhar. Agora, a quinta questão, ou a quinta crítica que eu vejo aí, sobretudo entre os autistas americanos, é a respeito da história da ABA para autistas. Então, segundo eles, o pesquisador e psicólogo Oliver Lovaas, eu não sei se exatamente a pronúncia é assim, vamos chamá-lo de Lovaas, mas é que ele estudou os experimentos do Skinner. E esse é o livro do Skinner, não é do Lovaas. Isso aconteceu na década de 60 e ele criou um protocolo para a cura de autistas e um outro protocolo para a cura gay. E segundo a comunidade autista, nenhum dos dois tratamentos, né, faz sentido. O Lovaas dizia que seria mais fácil mudar o comportamento atípico de um indivíduo, de um organismo, do que alterar o comportamento preconceituoso de toda a sociedade. Bom, mas isso deixa muitas pessoas revoltadíssimas. E a história da medicina a gente sabe, da psicologia também, é cheia de eventos lamentáveis, né? Não é por isso que a gente vai deixar de ir ao médico ou ao psicólogo. E a sexta queixa é sobre o Autism Speaks, a maior organização do mundo dedicada a defender os interesses dos autistas. Essa é uma organização americana, super criticada, super poderosa também, mas é criticada porque ela tem esse nome. O autismo fala, mas parece que ela não escuta de verdade os autistas, as demandas dos autistas, e nem tem autistas lá, né, trabalhando com eles. Eles focam muito em patrocinar pesquisas científicas, genéticas, campanhas para iluminar com luz azul os monumentos aí ao redor do globo, mas os autistas odeiam desde a logomarca até a visão do autismo como doença e também o fato da organização sugerir ABA como tratamento padrão ouro para autismo. Eles usam uma peça de quebra-cabeça como símbolo do autismo, uma doença ainda enigmática, e usam o azul porque o autismo é mais diagnosticado em meninos, o que nós sabemos também que pode acontecer, na verdade, por uma falha no processo diagnóstico, e porque as meninas mascaram mais, enfim, uma série de questões que também são controversas. Mas parece que a organização, mesmo depois de tantas críticas, não tem mudado muito seu discurso. Mas eu confesso a vocês que eu não acompanho essas brigas e eu gosto mais do símbolo do infinito colorido, da neurodiversidade. Mas o símbolo do quebra-cabeça também não me ofende. Só que vocês vão dizer que eu não tenho lugar de fala porque eu não tenho diagnóstico de autismo. E é verdade, eu só tenho diagnóstico de TDAH, dislexia e hipersensibilidade. Então, aí a discussão fica para vocês mesmo, né? Agora tem gente que sugere também o floquinho de neve como símbolo da autenticidade, da neurodiversidade, já que cada floquinho de neve é único e singular. E se eu puder manifestar a minha opinião aqui, eu prefiro pensar que, de qualquer forma, o debate ele tem que ser elevado, tem que promover a expansão da consciência das pessoas, porque, como dizia o Nelson Mandela, essa frase sempre fica na minha cabeça, que a educação é a arma mais poderosa para a gente mudar o mundo. E eu acredito nessa transformação mais pacífica, pela conscientização. E então agora, né, se a ciência dá suporte ao ABA, e se você tiver um profissional por perto, eu não sinto que seja uma decisão sensata cancelar a oportunidade por causa do seu desgosto com o logotipo ou por causa de experiências que deram mal lá na década de 60 ou 70. Mas vamos supor que você não se sinta à vontade mesmo com o método, ou que o seu terapeuta queira decidir demais qual é o seu comportamento mais funcional, que te restrinja, ou se você percebe que o custo de eliminar uma estereotipia é muito alto para você. Então, quais são as outras opções?
E eu digo aqui que para as crianças eu amo sugerir as atividades como ecoterapia, balé, oficinas de arte, esporte. As atividades também ao ar livre são muito ricas em estímulos naturais, texturas, luz do sol, som dos bichos. A criança se exercita sem cansar. A escola também já faz o papel terapêutico quando ela é mais humanizada. O fonoaudiólogo cuida super bem da fala. E, aliás, eu sugiro mesmo para os meus alunos neurotípicos uma sessão, uma consulta, né, com a fonoaudióloga. O psicopedagogo, como eu, trabalha as atividades acadêmicas e pode ensinar estratégias de aprendizagem aos pais e à família, deixar a família autônoma. Com o psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental também tem a chancela da Associação Americana de Psiquiatria para tratar ansiedade, alterações de sono, sofrimentos mentais também, e isso tanto para criança quanto para adulto. E quando o autista é aquele reconhecido como de alto funcionamento, que já tem uma comunicação mais trabalhada, eu sinto que essa terapia é mais produtiva. Além disso, existe a psicanálise, que não tem tanto respaldo científico, infelizmente, mas que agrada muitas pessoas. E se você gosta de psicanálise, tem um vídeo imperdível da Marie-Christine Lasnik, em que ela capta o olhar do bebê autista, modulando apenas o tom da voz. É lindo demais, eu vou deixar o link aqui para vocês. E essas estratégias de modulação da voz também são usadas pelos fonoaudiólogos. Eu tenho o livro aqui da Marie-Christine Lasnik, mas não posso falar muito, não, senão o vídeo fica muito longo. Eu sei que vocês têm me pedido mesmo vídeos mais longos, mas eu sinto que a gente já abordou bastantes pontos importantes aqui nessa conversa. E é claro, não dá para esgotar esse assunto aqui, mas eu espero que vocês fiquem motivados a pesquisar mais e, principalmente, a avaliar os dados que vocês encontram aí pela internet, né? Sem paixões cegas. E agora, como sempre, eu quero saber como é a sua experiência, como foi a sua experiência com a ABA, ou qual é a sua opinião sobre esse assunto, ou sobre outras terapias para neurodivergentes. Então, comente aqui embaixo o que você acha dessa discussão. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!